Fala meus caríssimos, aqui é o Nero, e pro vídeo de hoje, escolhi uma das fases mais interessantes do nosso simbionte favorito, e seu hospedeiro em questão é um dos personagens mais improváveis a ter um arco de evolução tão bem feito. Então vamos ver os feitos do Agente Venom. Eugene Thompson, mais conhecido como Flash, cresceu numa família disfuncional com um pai agressivo, e foi o valentão mais recorrente do Peter Parker antes mesmo dele ganhar poderes, atormentando-o enquanto estavam no ensino médio, embora idolatrasse seu alter ego de Homem-Aranha sem saber que eram a mesma pessoa. Porém, depois que se formou e entrou para a faculdade, Flash mostrou que amadureceu e se reconciliou com Peter ao nível de desenvolverem alguma amizade real, e não muito tempo depois, Thompson se alistou no exército. Esse período é o mais evidente sobre o quanto ele muda de atitude e realmente evoluiu, porque o Flash não só se arrependeu de ter sido um babaca antigamente, como também se inspirou no Homem-Aranha para ser alguém melhor e virou um baita soldado, salvando um dos seus companheiros na sua última missão, embora tenha perdido as pernas devido aos danos que sofreu durante o resgate. Ele recebeu condecorações notáveis e voltou para casa, até que o governo americano decidiu recrutá-lo para o chamado Projeto Renascimento 2.0, outra tentativa dos militares de recriarem um super-soldado, mas dessa vez eles tinham o simbionte do Venom depois que o alienígena se separou do vilão Escorpião. Aqui, os cientistas usaram vários sedativos específicos para deixar a simbiose controlável e o processo deu certo. O Thompson agora tinha suas pernas de volta e ainda ganhou poderes semelhantes aos do Homem-Aranha. Nisso, ele se tornou uma espécie de super-soldado e foi mandado para algumas missões difíceis de serem concluídas, mas chegou a fazer parte de equipes secretas dos Vingadores e até dos Guardiões da Galáxia. Atualmente o Flash está com outro simbionte e já não tem o mesmo nível de destaque que teve antes, mas já aviso que hoje o foco é na sua fase de Agente Venom. Agora que sabemos quem é, vamos aos poderes. Indo pelo básico, vamos ver sua força. O Thompson ganhou uma super força bem considerável, tendo nocauteado o Capitão América sem querer num breve desentendimento, sustentou e arremessou o sino de uma igreja sem muitos problemas, e com um esforço nítido, ele ainda conseguiu sustentar uma mina em colapso para salvar alguns civis. O Flash diz que não iria aguentar por muito tempo, mas não deixa de ser relevante. E lidando com personagens, o Venom arremessou um Super Skrull contra uma nave com tanta ignorância que o veículo foi destruído, e num momento onde o simbionte estava descontrolado, o Thompson não só parou um golpe do Aranha Escarlate, no caso Kane Parker, como também derrubou ele, isso porque o Kane é pelo menos tão forte quanto o Homem-Aranha e não segura tanto sua força. Agora como feitos maiores, o Venom já desconectou a cabeça do Carnificina, sendo que esse simbionte sempre foi retratado como mais poderoso que ele, trocou golpes com o Coração Negro, um demônio que é filho do próprio Mephisto, e aparentemente tirou sangue do Hulk Vermelho com um chute durante um breve confronto antes de serem interrompidos. Na durabilidade, o nível continua alto. O Venom costuma ser a prova de balas pelo menos de baixo calibre, e enquanto estava numa nave que precisou fazer uma aterrissagem forçada num planeta próximo, mesmo que a queda tenha sido turbulenta, ele saiu praticamente ileso. Na verdade, já foi mostrado que o simbionte permite que seu hospedeiro sobreviva no vácuo do espaço pelo menos por um curto período de tempo sem problemas. Quando estava numa estação espacial que era destruída, o Flash aguentou as chamas e explosões para proteger a Valkyria. Embora isso tenha sim dado lesões, ele aguentou até ter a ajuda da Viúva Negra. Lidando com personagens, o Thompson levou um murro em cheio do Hulk Vermelho e se recuperou na mesma hora, embora o Hulk tenha dado a entender que se segurava. E quando lutava descontrolado contra o Homem-Aranha, o Peter acertou o Venom ao ponto dele destruir uma rua com a força do impacto, mas o simbionte se levantou logo em seguida sem demonstrar grandes lesões. E por último, o Flash já foi arrastado pelas correntes do motoqueiro fantasma, sendo que elas emanavam fogo infernal. Isso causou desconforto visível, mas não causou danos sérios, e logo depois o Thompson foi acertado com lança-chamas pelo Justiceiro e a Elektra. Isso também machucou, mas o alienígena pareceu mais irritado do que danificado. Na resiliência mental, uma vez um demônio tentou possuir o Flash, mas parece que pela sua força de vontade, ele conseguiu tirar a influência do demônio sobre seu corpo, embora a entidade não tivesse saído totalmente. Além disso, o Venom é imune ao olhar da penitência do motoqueiro fantasma. Quando esse poder é usado, o motoqueiro fica nocauteado ou tentando processar informação enquanto o simbionte não sente os efeitos. Em se curar de ferimentos, o Thompson ganhou um fator de cura muito bom. Uma vez ele teve praticamente metade da cabeça explodida por um tiro a queima-roupa, mas em segundos se regenerou e simplesmente cuspiu o projétil. Além de numa confusão para deter o Carnificina, o Flash foi mordido pelo vilão até que usou uma granada sônica para detê-lo. A explosão derrubou o Carnificina e atingiu o Venom, deixando ele nitidamente ferido e atordoado, mas segundos depois conseguiu levantar sem lesões aparentes. E durante uma luta contra o Toxina, o Thompson foi empalado pelo seu inimigo a ponto de afirmar que por pouco não foi despedaçado. E quando vemos o Flash depois dessa luta, num período de tempo de no máximo algumas poucas horas, ele tá assim abatido e meio lascado, mas não demonstra ter lesões sérias como antes. Na velocidade, não podemos subestimar.
Mais de uma vez, o personagem mostrou que consegue se desviar de projéteis, tendo evitado o disparo de um tanque mesmo estando perto do veículo, e conseguiu evitar disparos de armas convencionais sem muitos problemas, até tiros de pistolas de energia foram evitados. O Flash já saiu do trajeto de disparos de armas alienígenas, isso em perseguições e tiroteios caóticos, e até salvou um robô de uma arma alienígena ao se colocar entre eles. E lidando com personagens, o Thompson conseguiu trocar golpes com o Homem-Aranha Superior, e quando estava descontrolado lutando com o Homem-Aranha original, ele foi rápido o bastante para prensar o Peter contra uma árvore ao usar a nave do Cabeça de Teia. Indo para um tópico interessante, vamos ver seus poderes únicos. Uma das habilidades tradicionais do simbionte é a mudança de forma, podendo se passar por praticamente qualquer indivíduo independente de quem seja e até mudar sua voz, e o personagem usou isso várias vezes, principalmente para infiltração, mas ele também já fez seu corpo assumir uma aparência danificada e gasta para se fingir de morto, isso salvou ele de alguns vilões. Além disso, ele pode moldar sua anatomia para ganhar novos atributos, tendo feito um machado com sua mão, criou tentáculos no lugar das suas pernas, e criou asas. O Venom também pode impedir que objetos estranhos fiquem no seu corpo, tanto que enquanto estava a serviço do exército americano, ele retirou microexplosivos que foram implantados no seu hospedeiro. E sim, o Alien já mostrou uma espécie de sexto sentido bem parecido com o sentido aranha, só que esse foi um poder mais inconsistente e pouco usado nessa fase. Fora que o governo deu a ele alguns atributos adicionais, como uma espécie de dispositivo que podia virar qualquer arma que o Flash precisasse, e pelo menos em uma ocasião, o Venom armazenou uma pistola desmontada ao longo do seu corpo, montando ela assim que precisou usá-la. O simbionte ainda produz uma teia bem semelhante ao Homem-Aranha e a usava como ele. Essa teia se mostrou resistente até contra ácido. E uma curiosidade, houve mais de uma ocasião onde o Venom mostrou preferir o Flash ao invés do Ed Brock. O Alien já deixou esse último para se unir novamente ao Thompson, e afirmou que formava um time melhor com ele do que com o Brock. Na verdade, num curto período de tempo onde o herói foi de base e o simbionte voltou pro Ed, o Brock afirmou que o Venom tinha saudades do Flash e sentia como se ele tivesse sido o melhor dos seus hospedeiros. No combate, podemos nos impressionar. O personagem recebeu treinamento militar do exército americano e era um ótimo soldado, além de que ganhou experiência quando se tornou o agente Venom, e se mostrou um lutador bem inteligente e pragmático. Uma vez, quando o Ed Brock já tinha o simbionte de volta, mas ficou encurralado por soldados que usavam equipamentos anti-simbiontes, ele mesmo não sabia como sair dali. Nisso, o Venom assimilou uma espécie de códex que tinha a consciência do Flash, que assumiu o comando enquanto o Ed atuou mais como um passageiro, e o Thompson conseguiu se livrar de cada um dos agentes enquanto fugia. O Brock até disse que detestava admitir que o Flash era um cara habilidoso. E quando estava com os Guardiões da Galáxia, teve um momento onde ele aparentemente se tornou o melhor guerreiro de uma arena alienígena. Agora lidando com personagens nomeados, o agente Venom já peitou Kraven, o caçador, quando eles acabaram se encontrando por acidente numa missão do Thompson na Terra Selvagem. Aqui, ele até se manteve firme contra o vilão no começo, mas aparentemente estava sob efeito de algum alucinógeno que o caçador atirou nele com os dardos, e precisou recuar porque começou a apanhar. Depois de se recuperar numa caverna, o Flash acabou topando com o Kraven de novo, mas reagiu melhor dessa vez, conseguindo atacar de forma mais precisa e dando golpes críticos. O problema foi que a luta deles acordou morcegos gigantes na caverna, e eles emitiam sons que enfraqueceram o simbionte ao ponto dele deixar o Thompson. Porém, quando tudo parecia perdido, um dos morcegos pegou o Kraven antes dele atacar o Flash, que também acabou capturado pelos animais, mas não por muito tempo, pois conseguiu se soltar das garras do animal e recuperou o Venom. Sim, aqui teve conveniências a favor do herói, mas ainda assim, lutar contra o Kraven não é pouca coisa. E por último, o Flash peitou o Ed Brock quando ele era hospedeiro do Toxina, o simbionte filho do Carnificina e mais poderoso que ele e o Venom. Aqui, Thompson não ficou parado e tentou lutar, só que o Toxina era tão mais forte que praticamente brincou com seu adversário. Cada golpe do Brock causava um estrago muito maior do que os ataques do Flash, mesmo quando arrancou um braço do Ed na mordida, ele ainda ficou em desvantagem, isso porque ainda tinha um ciborgue que queria lutar com ambos e era uma distração. Porém, o Thompson pensou rápido e usou o sedativo que ele aplicava no Venom para mantê-lo sob controle, e assim que injetou no Toxina, o simbionte do Ed ficou mais fraco e precisou recuar. Aqui é um empate, porque embora o Flash tenha obrigado o Brock a recuar, ele ainda ficou muito ferido durante a luta e saiu se arrastando. Nas fraquezas, vamos analisar. O Venom nunca perdeu suas fraquezas clássicas ao fogo e ondas sonoras, ele aguenta ataques baseados nesses elementos, mas os danos são maiores do que por meios convencionais. Além disso, como perdeu as pernas durante a guerra, o Thompson ficou dependente do simbionte para ter mobilidade e autonomia, mas isso foi contornado com o passar dos anos, já que fizeram próteses para o Flash poder andar sem precisar do Alien.
Fora que enquanto era o agente Venom, o personagem precisava aplicar sedativos no simbionte que eram feitos especificamente para mantê-lo controlável. Mas em acessos de raiva, o alienígena assumia o comando e sua aparência voltava a ser do Venom clássico. O Flash conseguia recuperar o controle, mas era difícil. Porém isso também foi aparentemente resolvido depois que eles entraram em contato com a mente coletiva dos simbiontes. Enfim, minha gente, é isso. Vimos como o agente Venom foi bem mais interessante e versátil do que parece. Essa eu considero pelo menos uma das 3 melhores fases do Venom como personagem, porque mostrou como ele podia ter uma relação muito mais saudável com outro hospedeiro. E nós vimos talvez o melhor desenvolvimento do Flash Thompson. O cara começou como valentão do Homem-Aranha na fase do colégio, passou por amadurecimento no exército se inspirando no Peter, ganhou poderes parecidos e passou por toda uma jornada para virar um verdadeiro herói. Uma pena que infelizmente ele recebeu menos destaque nos últimos tempos. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!